Fala aí, povo bonito. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Força. Falta mais um pouquinho só, tá bom? Pessoal, como a gente está com um calendário, né, um pouco justo, para ser bem, para ser bem simpático, um calendário eu chamei ele de um pouco justo. Achei por bem estar gravando esse vídeo para estar corrigindo a nossa primeira prova dos aspectos fundamentais de ondulatória. Eu acho que não só pela prova propriamente dita, mas por outras coisas que você pode aí estar tá focando, tem Enem chegando, você pode não ter feito essa prova e você está assistindo esse vídeo, pesquisando aí alguma coisa a respeito de ondulatória, talvez essas questões te ajudem a revisar alguns aspectos importantes dessa que é, ou deste que é um dos temas que mais aparece em qualquer prova aí de larga escala, principalmente o Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com você, pessoal. Eu já tirei o print aqui das questões, para a gente batendo um papo aí passo a passo, questão por questão. Qualquer azia, dá um toque aí nos comentários, que a gente está à disposição para te ajudar, tá bom? Pessoal, a primeira questão caiu no Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Uma questão bem fresquinha e bem facinha, se liga. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. Que legal. A imagem apresenta um resultado típico obtido em um paciente saudável. E a intensidade do sinal, que está ali em milivolts, né, no eixo das ordenadas em função do tempo, o eixo das abscissas. Ele foi muito bonzinho com você, porque ele dá uma grifada aqui, você viu, ó? Ele coloca um cara tracejado que já seleciona uma oscilação completa, tá vendo, ó? Do pico grande até o próximo pico grande. Se você der uma olhada, pessoal, é essa fotografia que se repete várias vezes, é uma oscilação completa. É o lambda? Não. Por que que não é o lambda? Porque o eixo, a gente conversou um pouco sobre isso, né? O eixo é o tempo, né, pessoal? Então essa medida aqui é o período. Período. É o tempo necessário para a onda dar uma oscilação completa, certo? Que tempo é esse? É só você olhar na escala, pessoal. Cada quadradinho vale 0,2 segundos. Olha no eixo aqui, né? Então, quantos quadradinhos a gente tem? Um, 2, 3, 4, 5. Então, o período do bagulho é 5 vezes 0,2, que costuma dar um segundo. A gente já descobriu um negócio legal aqui, né? Mas vamos ver o comando? De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente? Pessoal, o número de vezes que o bagulho acontece é frequência. O número de vezes que alguma coisa acontece certo tempo é frequência. E você sabe que frequência é o inverso do período, tudo bem? Então, 1/1 é 1 Hz. Hertz, você sabe que é oscilação por segundo. Esse coração está dando uma oscilação por segundo. Então, por minuto vai dar quanto, pessoal? 60, né, gente? Só multiplicar por 60. 60 batimentos por minuto. Tá aí. Alternativa B de batimento. É uma questão que não se pode perder, entendeu? Nem tempo e muito menos a questão. Tá aí. Resolvidinho bem de boa para você, tá? Questão 2. Duas ondas senoidais 1 e 2 propagam-se por duas cordas idênticas, com velocidades iguais e constantes, ou seja, elas estão no mesmo meio, né? Porque velocidade só depende do meio. A gente já estudou isso. É a frequência que só depende da fonte, hein? Na figura estão representadas em função do tempo as coordenadas verticais y de dois pontos, um de cada corda, em uma mesma escala. Aí ele pergunta, ele dá aí ó, as cordinhas, né, os esqueminhas um e 2, azulzinho e vermelhinho. De acordo com as informações da figura, essas ondas apresentam o que é igual e o que é diferente. Pessoal, amplitude. Todas as alternativas falam de amplitude. Amplitude é a distância vertical do zero até a crista ou do zero até o vale, certo? E eu acho que está muito claro, pessoal, que a amplitude da onda um é maior do que a amplitude da onda 2, perfeito? Ó, A1 e A2. Tranquilo isso, né? A1 maior do que A2. Aí ele fala de frequência e de comprimento de onda. Pessoal, novamente o eixo está dando tempo. Então, olhar aqui de cara e falar que vai ser o lambda tá errado, tá? O que ele está dando aqui para nós é o período, hein? Período, tempo para dar uma oscilação completa. Então, sobe
desce e voltou para o mesmo ponto. Isso é um período. Sobe, desce e voltou para o mesmo ponto. Isso é um período. Você percebe que os períodos são iguais? Percebeu? Ele até coloca aqui as linhas tracejadas se encaixando. Perfeito? Período da onda 1 é igual ao período da onda 2. Só que se os períodos são iguais, pessoal, as frequências também são iguais, tudo bem? Por quê? Porque frequência é o inverso do período. Períodos iguais, frequências iguais. Agora, e os comprimentos de onda? Se não é dado pelo gráfico, e não é dado pelo gráfico, ele vai ser dado por onde? Por essa informação aqui denunciada, ó. Ele fala que as velocidades são iguais, né? Então você pode usar a equação fundamental, vamos lamber ferida. V igual a lambda F. Agora me acompanhe. Se as duas velocidades são iguais e nós descobrimos pelo gráfico que as frequências são iguais, não tem opção, né, pessoal? Os comprimentos de onda também têm que ser iguais. Então, assim, muita gente colocou que lambda 1 é igual a lambda 2 olhando pelo gráfico. Mas cuidado, o eixo é de tempo, o eixo não é de distância, tá bom? Então elas têm amplitudes diferentes, frequências iguais e comprimentos de onda iguais, também alternativa B. B de babinha, hein? Tranquilo? Beleza? Suavidade? Vamos em frente. Questão 3, mais uma do Enem. Super fresquinha, né? Durante a pandemia da Covid-19, passou-se a usar na entrada, a gente comentou isso em sala, né? Na entrada dos lugares públicos, um termômetro digital óptico para verificar se a pessoa que vai entrar no local não está no estado febril. Esse termômetro não necessita estar em contato com a pele da pessoa examinada, pois o mesmo mede a radiação térmica do corpo da pessoa, aquela radiação de corpo negro, a teoria de Planck, nós conversamos em sala. É costume apontar para a testa de quem será examinado, pois normalmente é uma área que está descoberta. Porém, vários vídeos circularam nas redes sociais dizendo que essa prática era perigosa. Eu contei o meu, a minha, vamos dizer assim, a minha experiência de vida, né, a respeito disso, né? Os meus alunos sabem. Pois os raios emitidos pelo termômetro, segundo os vídeos, poderiam prejudicar os neurônios das pessoas examinadas. É uma baboseira atrás de baboseira. Isso não tem nenhum fundamento, pois o termômetro não emite, mas sim mede, ele capta a radiação eletromagnética emitida pela pessoa através de um sensor ajustado para a faixa de frequência, cujo valor é proporcional à temperatura. No espectro das ondas eletromagnéticas, essa faixa de funcionamento do sensor do termômetro é chamada de infravermelho, pessoal, que são as ondas de calor, né, gente? Comentamos de animais, comentamos de dispositivos de armas, de radares, que querem ver se tem alguém dentro da casa, consegue ver pelo mapeamento de calor, e é esse espectro que é captado proporcionalmente à temperatura no termômetro. A gente comentou, é uma questão pura de saber ou não saber, sendo mais um fator aí comentado em sala de aula, infravermelho, ok? Eu vou trocar um pouquinho a ordem, vou seguir aqui a ordem do print, tá bom? Das questões da prova. Eu vou para 5, depois eu volto para 4, tá? Uma onda luminosa, teve gente que não leu essa palavra aqui, ó. Passou desapercebido, mas ela é importante, hein? Uma onda luminosa se propaga em certo meio com velocidade de 1000 metros por segundo. Para uma onda luminosa, uma velocidade bem baixa. Seu aspecto obedece ao seguinte esquema ilustrativo. Agora sim é uma medida aqui em centímetros de distância, né? No eixo X. Com base no gráfico, determine a amplitude e o seu significado físico. Muita gente colocou amplitude é a distância do zero até a crista. Pessoal, isso não é um significado físico. Isso é um significado aqui no gráfico. Eu quero saber, para esta onda, por isso que é importante saber que ela é luminosa, entendeu, velho? O que significa a amplitude de uma onda luminosa? Está associada ao brilho da luz. Ao brilho. Se fosse uma onda sonora, a amplitude estaria relacionada, perdão, com a intensidade do som, com o volume do som, certo? Se você falasse intensidade luminosa, também está certo. Esse é o significado da amplitude. Agora, qual é o valor? Do zero até a crista. Ficou meio torto, hein? Volta. Do zero até a... Tá, ficou torto também, mas tá bom. Do zero até a crista ou do zero até o vale. Eu falei em sala, não pega a distância inteira, inferno. Se tudo é 2,4, mano, a amplitude é só 1,2. E tem que estar em centímetros, né, pessoal? Você tem que obedecer à escala.
Ah, professor, quer dizer que o brilho da lâmpada é dado em centímetros? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto maior a amplitude, mais intensidade luminosa vai ter essa onda, entendeu? Obviamente que não é dado em centímetros, mas a amplitude da onda, sim. Você tem que obedecer a unidade do gráfico, velho. Certo? E acabou, né? Meio pontinho aqui cada item, hein? Item B, o valor do comprimento de onda. Pô, galera, esse sim, né? Distância que a onda percorre em uma oscilação completa. Subiu, desceu e voltou para o mesmo ponto. Terminou a oscilação onde? Em 2. 2 o quê? Centímetros. O professor precisa converter em metro? Não. O negócio é que teve gente que foi converter errado, né? 2 centímetros, pessoal, é 0,02. 0,2 é 20 centímetros, né? Mas não precisava. 2 centímetros tá bom. Você ia precisar do cara em metros no item C. Porque o item C ele pergunta a frequência. Aqui não tem escapatória, pessoal. V igual a lambda F. Por isso que eu te dei a velocidade aqui no enunciado, entendeu? Então vamos lá. Velocidade é 1000. Já vou usar a potência aqui, ó. 10 ao cubo. Não vou perder tempo. Lambda 0,02, pessoal, é 2 10 a menos 2. Confere? O 2 está aqui, duas casas depois da vírgula, menos 2. Frequência eu quero descobrir. Acabou, né? 10 ao cubo, jogou o 2, 10 a menos 2 para lá. Teve gente, pessoal, que deixou um resultado que estava certo de um jeito meio alternativo na escrita. Eu não tirei ponto, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tá? No jeito que a gente escreve a resposta final. Então vamos lá, ó. Lembra que é potência com potência e número com número. Potência com potência é divisão de mesma base, né? Mantém a base, subtrai os expoentes, tio. É o de cima menos de baixo. Ó o chinesinho feliz aqui, ó. Menos com menos, mais. 3 mais 2 é 10 a quinta. Beleza? Agora vamos para o número, mano. Tem um número um aqui na frente escondido, concorda comigo? 1 dividido por 2 é meio. Meio 10 a quinta é o quê? Bananas. É hertz, né, gente? É frequência. Tá todo mundo no sistema internacional. Se você usasse 2 centímetros no lambda, aí você azedava a, marmita, a azeitona na marmita, né? Professor, tá errado deixar assim, meio 10 a quinta? Não, mas olha que você pode melhorar, só isso. É 5 10 a quarta, né? Aumenta uma casa do meio, diminui uma casa da potência. Ou, como teve gente que colocou todos os zerinhos, né? São 4 zeros, 50 mil hertz. 50 mil oscilações por segundo, tá? Tem gente que se perdeu na potência, comeu um zerinho e tal, mas essa é a resposta, tá? Bonito. O período no item D em segundos, pessoal, é só inverter a frequência, né? Período é inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Eu vou usar o valor em notação, porque eu não sou obrigado, né? Então, 1 sobre meio 10 a quinta. Nesse caso, até o meio aqui ajuda. Por quê? Ó? 1 dividido por meio, 2. Concorda comigo? 1 dividido por meio é 2. Dividir por um expoente positivo é a mesma coisa que multiplicar por um expoente negativo. Talvez falamos isso durante o ano 328 vezes. 2 vezes 10 elevado a menos 5, o quê? Segundos. É tempo, cidadão. É o tempo para ele dar uma oscilação completa. Certo? Tá aí. Fechou. Tomando cuidado com a notação científica, era um exercício muito direto, né, de interpretação ali do gráfico e tal. Está resolvido para você. Beleza? Joinha? Vamos seguindo então. Vou voltar aqui para a questão 4. Mais uma fresquinha do Enem, pessoal. A gente falou em sala essa, né? Mais uma. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, além de transmitirem, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta. Deixa eu só virar um pouquinho para cá. Aqui, os fones de ouvido. Pera, me perdi a leitura, desculpa. Também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, com o barulho de turbinas, de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discurso e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para
reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto, não é alto, né, mas tudo bem, que ele pegou de um site aqui, é o UOL, né, a gente releva, por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor, aí sim, né? E mais seguro. Pessoal, se está reduzindo o ruído, é porque eu estou, vamos dizer assim, zerando uma influência de uma onda externa. E isso só ocorre através da interferência, pessoal. E no caso seria uma interferência do tipo destrutiva, né? Uma onda vindo para cá, uma onda vindo para cá, uma mata a outra. É aquele fenômeno momentâneo de diminuição da amplitude, né? E se as amplitudes forem iguais, bom, mas para ser destrutiva tem que ser para baixo aqui, né, professor? Então, aí sim, né? Uma para cima e uma para baixo, quando for se encontrar, a amplitude aqui vai ser a diferença, né? A1 menos A2. Se elas forem iguais, a amplitude fica a zero, você não ouve nada. Por que que ele fala que não pode ser discurso, choro de bebê? Porque aqui, pessoal, você não tem uma coisa que a gente chama de periodicidade. Não é música, é ruído, entendeu? Aí é muito difícil você zerar esse cara porque ele não é periódico, tá? E isso, o texto ele foi muito feliz para garantir essa ideia aí, mas é interferência, né, pessoal? Não tem nem o que discutir do fenômeno. Questão cara de Enem, caiu também no outro ano, tá? A questão 6 que eu jurei que eu tinha dado de presente, mas aparentemente não foi bem assim, né? A imagem a seguir ilustra o espectro eletromagnético. Bom, já aqui, pessoal, a gente já tem uns problemas, né? Eu já vou falar quais foram. Te dei todo um esqueminha de um desenhozinho, bonitinho, nos símbolos, tal, na ordem que a gente estudou. Com base nos seus conhecimentos, quais são os nomes oficiais das ondas representadas pelos desenhos? Aí tem gente que escreveu onda mecânica, onda eletromagnética. Mas como assim? É espectro eletromagnético. Não tem onda mecânica. Onda transversal e onda longitudinal. Pessoal, aqui só tem onda transversal, por acaso, né? Mas é o nome de cada uma das ondas. Aí teve gente que viu o primeiro e colocou aqui onda sonora. Não, gente. Onda sonora não é eletromagnética, entendeu? Então apareceram umas respostas aqui que não é a resposta da pessoa que não sabe. É a resposta da pessoa que não lê. Não lê. Nomes oficiais. Primeiro aqui, ondas de rádio. Depois, micro-ondas. É o desenho, acho que está muito claro, né? Terceiro, que são as ondas de calor, infravermelho. O quarto é a luz visível. A gente colocou só luz, não aceitei. O quinto, raios do sol, UV, ultravioleta. Radiografia, raio-x. E a explosão, como alguns colocaram, né, pessoal, é o raio gama. Esse é o espectro que a gente viu. Não tem discussão aqui dos nomes, né? O negócio é você começar a colocar umas respostas que não tem muita relação aqui, né, criança? Item B. Qual das ondas possui maior velocidade no vácuo? Muita gente caiu do cavalo, hein, pessoal? Se o meio é o mesmo, a velocidade é a mesma. A velocidade só depende do meio. Qual das ondas possui maior velocidade no vácuo? Todas possuem a mesma velocidade no vácuo. O que vai mudar é frequência. O que vai mudar é comprimento de onda. Mas a velocidade é a mesma. Qual das ondas possui maior frequência? É só ver no desenho, né, pessoal? Frequência é número de oscilações por segundo. Olha esse cara aqui do lado direito em comparação aos outros. Não tem comparação, são os raios gama. Qual das ondas possui maior capacidade de propagação de energia? Equação de Planck, E igual a HF. Constante de Planck, Stranger Things, a gente comentou tudo isso. Não precisava calcular. O que que eu queria que você lembrasse? Que para ter maior energia, só ter maior frequência. Porque a constante, como o próprio nome diz, é constante, né, gente? Então, maior energia, maior frequência. Quem tem maior frequência, os raios gama. Acabou. Acabou. Uau, hein? Foi mais difícil responder o que alguns responderam aí, hein, crianças? E segundo ano, vamos lá. Questão 7 é a última regular da prova, depois tem um desafio. E a gente fez essa em sala também, né? Um barco de pesquisa possui em sua parte submersa um sonar que propaga ondas com velocidade de 2.500 metros por segundo e frequência de 20 MHz. Tem gente que esqueceu do mega aqui.
Ele emite ondas sonoras com o objetivo de determinar a profundidade de certo lago. Bom, e aqui já vem aquele negócio do teorema do bom senso, né? Você se depara com um resultado matemático ao final, você tem que se incomodar com aquilo, velho. É a profundidade de um lago. Não é daqui até a Lua, entendeu? É 175 mil quilômetros. Porra, que lago é esse? Você tem que olhar para o resultado e se incomodar, gente. O tempo de eco. O que, que é eco? É ida e volta. O tempo de eco foi de 60 milissegundos. Olha o Mzinho ali, ó. Com base nessas informações, faz o que se pede. Qual é o fenômeno ondulatório em questão? Pessoal, fenômeno ondulatório não é onda mecânica, não é onda eletromagnética, isso é fenômeno, gente. Fenômeno ondulatório é a reflexão, é eco, ida e volta. E acabou. E acabou. Qual é o período de sonar? Eu te dei a frequência. Frequência igual a 20. Pessoal, o mega é 10 a sexta. Mega é 10 a sexta. Quilo é 1000, mega é 1 milhão. Se você juntar o zero do 20 com a potência, vai ficar 2, 10 a sétima. Ok? Por que eu preciso disso? Porque, novamente, eu vou usar aqui período é inverso da frequência. Frequência é o inverso do período. Então, é 1 sobre 2, 10 a sétima. Bom, de novo caímos nisso aqui, né? 1 dividido por 2 é meio. Multiplicar ou dividir por um expoente positivo é a mesma coisa que multiplicar por um expoente negativo. E esse período já sai em segundos. Não está errado deixar assim, mas acho que você pode arrumar. O meio vira 5. Se você aumenta uma casa, o expoente você tem que diminuir uma casa para compensar, né? Então diminui o menos 7 uma casa, fica menos 8. Esse é o período, o tempo ele dá uma oscilação completa, tá? Beleza. Agora o item C, qual é a profundidade do lago? Bom, galera, o negócio é isso aqui, né? Ele emite as ondas. Quando chega aqui na profundidade do lago, a onda vai e volta. Como a velocidade da onda é constante, você pode usar ΔE sobre ΔT. A gente comentou sobre isso. O que você tem que tomar cuidado é com esse tempo, né? Se você usar o tempo de eco, é o tempo de ida e volta. Então a distância que ele percorre é a profundidade da ida mais a profundidade da volta, que é 2D, né? Vou chamar de D a profundidade aqui, tudo bem? Porque ele está indo e voltando, certo? Se você quiser usar só a distância D, aí você tem que pegar o tempo de eco e dividir por 2, o tempo só da ida, porque a reflexão é simétrica. Então, gosto do freguês, né? Você fica à vontade. Velocidade da onda, 2.500. É igual a 2 vezes a distância dividido pelo tempo do eco. 60 mili. 60, 10 a menos 3. Milha é menos 3. Então, olha o que vai aparecer, pessoal. 2.500 eu vou escrever como 25, 10 ao quadrado. Você já vai entender por quê. 2D sobre. Olha o que o tio vai fazer. Esse zero do 60 eu vou juntar com o expoente 10 a menos 3. Então eu somo 1, certo? Menos 3 vai virar menos 2. Então eu tenho 6, coloco 10 a menos 2 aqui, tudo bem? Olha como os números se ajudam, pessoal. Porque para isolar a distância, tudo esse cara aqui que está dividindo, eu vou subir multiplicando. Não esquece do 2 que está multiplicando, que eu vou descer ele dividindo. Então vai ficar 25, 10 ao quadrado, subiu 6, 10 a menos 2. Divido tudo por 2 e isso dá a profundidade do lago, tudo bem? Olha como os números se ajudaram, ó. 10 ao quadrado com 10 a menos 2 cancelou, vai dar 1, que é 10 a 0, né? Olha como vai dar um número perto do razoável, né, pessoal? 25 vezes 6 dá 150. 150 dividido por 2 dá 75 metros. Ainda é um lago muito profundo. Pô, 75 metros, mas é palpável, entendeu? Existe. Existe uma massa de água com essa profundidade, né, pessoal? Existe. Tá aí. 75 metros a profundidade do lago. Tá? Item D. Quantas oscilações completas o sonar realizou desde o instante da sua saída até o instante do retorno? Aqui você tem duas opções. Ou você relaciona o lambda com a distância,
ou você relaciona o tempo de eco com o período, né? Porque é até um instante de, deixa eu grifar aqui para você, ó, até o instante de retorno, de retorno. Então, como a gente já tem período, como a gente já tem tempo, eu acho que dá para a gente fazer isso, né? Eu acho que é mais fácil do que fazer uma outra conta, que seria a conta do lambda. Então, olha aqui, ó, item D. Para dar uma oscilação, quanto tempo passou para essa onda? Passou o período, né? Uma oscilação, ó, o período aqui no item, cadê? No item B, ó. Uma oscilação demorou 5, 10 a menos 8. Só que ele quer saber até o instante de retorno. Quanto tempo demorou para voltar? Demorou o tempo de eco, né? E o tempo de eco é quanto? 60 mili? 60 mili. Então, ó, 60, 10 a menos 3 segundos. Quantas oscilações completas? X. Percebeu? Teorema do bom senso, pessoal. Se eu sei o tempo para uma oscilação completa, quantas oscilações se passaram no tempo de ida e de volta? É isso que o exercício está perguntando. Se você multiplicar em cruz, o x vai dar quanto? 60, 10 a menos 3, dividido por 5, 10 a menos 8. E de novo, número com número, potência com potência, né? 60 dividido por 5 é 12. Você subtrair os expoentes, ó, o de cima menos o de baixo, tem outro chinesinho feliz aqui, menos 3 com mais 8 dá 5. 12 vezes 10 a quinta ou 1,2 10 a sexta, tanto faz, né? Oscilações completas. Esse é o número de oscilações que deu, né? 1.200.000 oscilações, né? Você colocar todos os zerinhos, mas deixa em potência, não tem o que fazer, né? É o número das oscilações. Se você quisesse fazer pela distância, que era os 75 metros, você teria que descobrir o lambda, né? Você teria que usar V igual a lambda F, é uma conta a mais. Vai dar o mesmo resultado, mas eu acho que não faz muito sentido. Usa o tempo e o período e a proporção entre eles, certo? Bom, os 10 pontos estão aqui, a gente colocou uma questãozinha bônus, que teve algumas respostas, pessoal, que eu costumo dizer que é a resposta do ouvir o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Que colocou alguns conceitos, alguns meio soltos, alguns que se relacionavam, alguma resposta que viu por aí, mas que faltou fundir, juntar os conhecimentos de ótica ondulatória, explicar com mais propriedade. Pouca gente escreveu coisa errada, alguns escreveram, mas faltou. Faltou, da maioria faltou, né? Explicar por que o vermelho é a primeira cor do arco-íris. Bom, não é respostinha de internet, entendeu, pessoal? Você colocar essa pergunta e aparecer a primeira resposta lá na internet é uma resposta extremamente pouco científica, né? Bom, para ser a primeira cor do arco-íris, eu vou colocar em tópicos aqui para depois você poder estruturar isso. Para ser a primeira cor do arco-íris, a gente está falando em um menor desvio, certo? Só você lembrar lá, né? Prisma, a luz branca está vindo aqui, eu vou colocar a luz branca como se fosse um carinha bem clarinho aqui, né? Luz branca. E vai abrir um vermelho, alaranjado, amarelo, como não é sempre que a gente tem as cores, vamos aproveitar, né? Verde, azul, anil e violeta. Tá um pouco exagerado, lógico, né? Mas de fato, o vermelho é o que sofre o menor desvio. Isso a gente já sabia. Para ele sofrer menor desvio, o que, que a ótica diz sobre isso? Que ele tem que ter o menor índice de refração. Quanto menor o índice de refração, menor é o desvio. Lembra disso? Vamos lembrar aqui, ó. Ar e água, por exemplo, né? Reta normal, que forma 90 graus. Raio de luz vem, desvia. Quanto mais próximo da normal, maior é o índice de refração dessa superfície aqui, né? Então a gente está falando um menor índice de refração da cor vermelha. Mas como que a gente calcula o índice de refração? N é igual a C sobre V, certo? O C é fixo, pessoal.
porque é a velocidade da luz no vácuo. E aí é que entra a ideia da ondulatória. Porque você pode encaixar no lugar do V, pela equação fundamental, o lambda F, certo? E aí vem a sacada de você continuar fundindo conhecimentos. Se você olhar no espectro eletromagnético, o que vai acontecer aqui? A frequência da luz vermelha é o quê? É a maior que a gente tem associado aí, certo? Ou melhor dizendo, desculpa, o lambda, né? Deixa eu voltar aqui. O lambda desse cara, já que a frequência depende só da fonte, né? A frequência é a menor, mas o lambda da frequência vermelha, vou até usar o vermelhinho aqui, ó. O lambda é o maior possível, é o maior comprimento de onda, né? Com o maior comprimento de onda, o que acontece com essa fração? O índice de refração diminui, que é o que a gente queria aqui, ó. Menor índice de refração, certo? Então, eu coloquei aqui em tópicos, mas você estruturar isso num pequeno texto ali, um ou dois parágrafos, e essa junção, eu repito, a fusão dos conhecimentos de ótica ondulatória ela era muito importante, né? Teve gente que colocou mais ou menos assim: o índice de refração da luz vermelha é inversamente proporcional ao índice de refração da luz violeta. Tem alguma confusão aí, né, pessoal? Não é porque um é o maior e o outro o menor que eles são inversamente proporcionais. Tem gente que foi pior, falou que a luz vermelha é inversamente proporcional à luz violeta. Aí você está colocando proporcionalidades de cores, né? Aí eu ouvi o galo cantar não sabe aonde. Um é o maior, um é o menor. Ok, mas a gente não está falando de proporcionalidade, ok? Porque eles não estão juntos numa mesma equação. Eu acho que a ideia geral está aí para você, tá? Qualquer detalhe, qualquer questão, dá um alô aí nos comentários, a gente está à disposição para ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Bons estudos, se cuidem, até a próxima.